Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre mais uma lei. Nós chamamos de leis ponderais, tá? A que nós vimos anteriormente, na semana passada, e a que nós vamos ver hoje, são chamadas de leis ponderais, tá? A gente conseguiram definir elas, né? A partir do modelo atômico de Dalton, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar com os nossos slides. Essa lei é chamada de lei de Proust. Ela é chamada assim porque quem definiu ela foi um um químico, Proust. Essa lei, a lei de Proust, é também chamada de lei das proporções constantes. Ele nos diz o seguinte: a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. O que isso significa? A gente vai entender direitinho agora, tá? Antes de eu começar em reações químicas, isso que também a gente vai valer para as reações químicas, assim como a lei de Lavoisier. Lembra que a lei de Lavoisier, a gente considera que a massa se conserva, a quantidade de átomos se conserva em uma reação química, a massa se conserva, ou seja, a soma das massas dos produtos tem que ser igual à soma das massas dos reagentes. Isso porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ok? Então, pessoal, antes da gente fazer isso, eu vou fazer uma associação com vocês, para vocês entenderem melhor o que isso significa, tá? Olha, pessoal, vamos imaginar que eu não sou expert em construções, mas vamos imaginar que para eu construir 5 metros de um muro, vamos considerar essa como que essa daqui seja uma proporção que eu conheça já, tá? Olha, para eu construir 5 metros de um muro, eu vou precisar de um saco de cimento e 1000 tijolos. Vamos imaginar que essa situação, ok? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, se eu tiver só um saco de cimento e só 500 tijolos, eu vou conseguir construir os 5 metros de muro que eu quero? Não, né? Porque eu preciso de 1000 tijolos e um saco de cimento. Se eu tenho só 500 tijolos, vai chegar um momento em que os tijolos vão acabar e eu ainda vou ter cimento. Não é isso? Então, o que eu conseguiria construir com isso aqui? Conseguiria construir 2,5 metros de muro e ainda sobraria meio saco de cimento, porque o tijolo acabou. Ok? Se eu tivesse, vamos imaginar agora outra situação, que eu tenha 1000 tijolos e 2 sacos de cimento. O que eu vou ter no final aqui desse processo, vamos dizer assim? Eu conseguiria construir os 5 muros de cimento? Sim, conseguiria. Conseguiria construir mais? Não, porque eu consigo construir 5 metros, só 5 metros de muro com 1000 tijolos, ok? Mas eu tenho 2 sacos de cimento, e aí? Mas eu não tenho mais tijolo, né? Então, eu teria os 5 metros de muro que eu consegui construir e sobraria para mim um saco de cimento, tá? E agora essa outra situação aqui. Eu teria em que eu teria 2000 tijolos e um saco de cimento. O que eu conseguiria construir com isso aqui, pessoal? Eu conseguiria construir 5 metros de muro e sobraria para mim 1000 tijolos. Ah, mas eu tenho tijolo sobrando. Tá, mas eu não tenho mais cimento, né? Então, esses 1000 tijolos aqui sobrariam. Eu precisaria de mais cimento para continuar construindo, se eu quisesse construir um muro maior, ok? Agora, imagine essa situação aqui, olha. 2000 tijolos com 2 sacos de cimentos. O que eu conseguiria construir com isso daqui? Eu conseguiria construir os 5 muros, os 5 metros de muro? Sim. Conseguiria construir até mais, conseguiria construir o dobro, porque olha, da proporção que eu sei que eu necessito,
Eu dobrei a quantidade de tijolo, dobrei a quantidade de cimento, então eu consigo construir o dobro do tamanho do meu muro. Conseguiria construir 10 metros de muro, tá? O que eu percebo com isso aqui, pessoal? Que se eu tiver uma determinada proporção de alguma coisa, eu posso ter mais, ou posso ter menos, mas sempre vai obedecer à mesma proporção. É sempre 1.000 sacos de tijolo, olha, sempre 1.000 tijolos para um saco de cimento para eu construir 5 metros de muro, ok? Se eu tiver só a metade de tijolo, eu consigo construir só a metade do meu muro. E o resto de cimento vai sobrar. Eu não vou usá-lo, porque vai seguir essa proporção de cima. Se eu dobrar ou se eu triplicar a minha quantidade de tijolos, eu tenho que dobrar ou triplicar a minha quantidade de cimento para eu conseguir construir o dobro ou o triplo de muro, ok? Então, essa daqui seria essa definição, que tudo sempre segue uma proporção constante, tá? Agora, nós vamos pensar isso em reações químicas. Por exemplo, a água, ela pode ser produzida a partir da reação do hidrogênio com o oxigênio. Quem aí já assistiu aquele filme Perdido em Marte? Lá ele consegue produzir água colocando oxigênio para reagir com hidrogênio, ok? Para eu conseguir reagir essa quantidade, aliás, para eu conseguir reagir hidrogênio com oxigênio e formar água, sempre vai obedecer uma, uma proporção constante, ok? E essa proporção constante seria que, olha, de 1 para 8 entre a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio. Sempre vai ser 1 para 8, ok? Se eu aumentar a quantidade de oxigênio, eu tenho que aumentar na mesma proporção a quantidade de hidrogênio. Por exemplo, o que isso significa de 1 para 8 aqui de hidrogênio para oxigênio? Que a massa de oxigênio vai ter que ser 8 vezes maior que a massa de hidrogênio. Sempre. Se não for assim, vai sobrar hidrogênio ou vai sobrar oxigênio, dependendo do que tiver em excesso. Olha só esse primeiro exemplo aqui. 0,5 gramas de hidrogênio reage com oxigênio para formar 4,5 gramas de água. Olha, hidrogênio e oxigênio vão ser os meus reagentes, se eu pensar que vai ser produzido água, tá? Então, 0,5 para 4 aumentou quanto a massa de hidrogênio para o oxigênio? Aumentou 8 vezes, não é? Se eu multiplicar 0,5 por 8, eu vou ter 4 gramas. Então, eu vou ter 1 de hidrogênio para 8 de oxigênio. Eu vou ter 8 vezes, eu vou precisar de 8 vezes mais oxigênio do que a quantidade de hidrogênio. Ok? Segue essa proporção. Pergunto para vocês. Se eu tivesse 0,5 gramas de hidrogênio e tivesse 5 gramas de oxigênio, o oxigênio iria reagir totalmente? Não, né? Porque reage só na proporção de 1 para 8, 0,5 para 4. Se eu tivesse 5, eu teria oxigênio sobrando. Então, eu formaria só 4,5 gramas de água e sobraria oxigênio, tá? Esse de baixo aqui, pessoal, olha, essa proporção aqui fica mais fácil a gente entender. Olha, 1 grama de oxigênio para 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. Essa é a proporção entre hidrogênio e oxigênio para formar água. Nessa proporção aqui, eu teria 1 grama de hidrogênio reagindo com 8 gramas de oxigênio, formando 9 gramas de água. Essa é a proporção, de 1 para 8. Olha, a gente percebe aqui
claramente que eu preciso 8 vezes mais a quantidade, a massa, gramas de oxigênio, que a quantidade de hidrogênio. Então, essa daqui seria a proporção, ok? Se eu tivesse 2 gramas de hidrogênio e só 8 gramas de oxigênio, formaria que tanto de água? Formaria 9 gramas de água, porque olha só, é de 1 para 8. Se eu tivesse 2 gramas de hidrogênio, eu teria hidrogênio em excesso. Então, chegaria um momento em que todo o hidrogênio, aliás, em que todo o oxigênio reagiria com hidrogênio. Teria hidrogênio sobrando, mas não existiria mais oxigênio, porque a proporção que eles reagiriam chegaria em um limite. É como se eu usasse todos os meus tijolos e eu ainda tivesse cimento. Tem como eu continuar construindo o muro? Não tem, porque eu não tenho mais tijolo. É como se o oxigênio fosse o meu tijolo e o hidrogênio fosse o meu cimento. Eu usaria todo o meu oxigênio, mas ainda sobraria hidrogênio. Tem como formar mais água, mesmo tendo mais hidrogênio? Não, não tem, porque eu não tenho mais oxigênio. Então, formaria só 9 gramas de água e ainda sobraria 1 grama de hidrogênio. Isso que a lei de Proust nos diz. Olha aqui, daqui para cá, da segunda para a terceira linha, eu dobrei a quantidade de hidrogênio. Dobrei também a quantidade de oxigênio. Ok? E dobrou a quantidade de água. Isso aqui estaria obedecendo a lei de Proust? Sim. Ok? Está na mesma proporção, olha. 1 para 8, 2 para 16, segue a mesma proporção, não é? Pensa comigo. A proporção entre o valor de uma garrafa d'água. Uma garrafa de água custa R$2. 2 garrafas de água, R$4. 3 garrafas de água, R$8 ou R$6. Segue a mesma proporção, né? Então, pessoal, seria mais ou menos isso daqui, tá? Se eu pegar, por exemplo, fixar a massa de hidrogênio dividido pela massa de oxigênio, e eu realizar essa divisão, em qualquer um desses casos aqui, olha, eu teria o mesmo valor. Se eu não tivesse o mesmo valor, aí ou a lei de Proust não está sendo obedecida, ok? Ou eu teria a formação de outra substância, tá? Mas para formar água, sempre vai seguir essa proporção, beleza? Pessoal, nós vamos continuar estudando sobre isso daqui, ver exemplos e exercícios, mas agora a gente vai dar uma descansadinha, tá bom? Então, pessoal, voltando. Vamos ver esse exemplo aqui. São formados 16,06 gramas de sulfeto cúprico. A fórmula química dele é essa aqui. Por exemplo, reagindo 10 gramas de cobre metálico com 5,06 gramas de enxofre. Então, essa proporção aqui, a gente sabe que ela vai ser seguida. 10 gramas de cobre metálico reage totalmente com 5,06 gramas de enxofre e produz 15,06 gramas de sulfeto cúprico. Então, aí nós temos essa proporção, ok? Assim, se dobramos a quantidade de cobre, que irá para 20 gramas, e quisermos que todo o cobre reaja, será necessário também dobrar a quantidade de enxofre, ou seja, para 10,12. E a formação total será o dobro de sulfeto cúprico, né? 30,12, beleza? Então, a gente percebe aí essa proporção, ok? Essa lei de Proust. 10 gramas de cobre reage com 5 gramas de enxofre. Se eu dobro a quantidade de cobre e quero que todo o cobre reage, não sobre nada, eu vou ter que dobrar também a quantidade de enxofre. Se eu só dobrar a quantidade de cobre e continuar com a mesma quantidade de enxofre, vai reagir só
um pouco do cobre e o restante vai sobrar, beleza? Então, pessoal, nesse primeiro exemplo aqui, olha, eu tenho 10 gramas de cobre, ok? Pela proporção lá, 10 gramas de cobre reage com quantos gramas de enxofre? 5,06, né? Ah, mas aí eu peguei e coloquei 7,06 gramas de enxofre. Todo enxofre vai reagir? Não, porque com 10 gramas de cobre reage só 5,06. Então, vai formar 15,06 gramas de sulfeto cúprico, né? Porque pela proporção 10 gramas de cobre reage com 5,06 gramas de enxofre e forma 15,06 gramas de sulfeto, né? Então, vai formar só 15,06 gramas de sulfeto. Por quê? Porque vai chegar um momento que o cobre vai acabar, não vai ter mais cobre. Ah, mas ainda vai ter enxofre? Vai, mas não tem mais cobre para reagir. O cobre acabou, certo? Ah, então vai sobrar 2 gramas de enxofre, beleza? Que é o que eu coloquei em excesso. É o que sobrou. É o que sobrou quando o cobre acabou. Não tem mais cobre para reagir, tá? Então, esse daqui é o nosso excesso, beleza? Aqui no segundo exemplo, eu tenho o dobro da quantidade de cobre. Olha, só que eu não dobrei a quantidade de enxofre, eu continuei com 5,06. Com 5,06 gramas de enxofre, qual a quantidade de cobre que reage? Só 10 gramas, né? E forma 15,06 gramas de enxofre, porque aqui no exercício me diz isso, beleza? Então, como eu não dobrei a quantidade de enxofre, vai formar só 15,06 gramas de sulfeto cúprico e vai sobrar o excesso, vai sobrar 10 gramas de cobre que não vai reagir, beleza? Então, pessoal, essa daqui é mais um exemplo da lei de Proust, beleza? Tudo sempre reage na mesma proporção, ok? Se eu dobro a quantidade de um, tem que dobrar a quantidade de outro. Se eu não dobrar, aquilo que eu coloquei a mais vai sobrar, beleza? Vamos para esse exercício, esse primeiro exercício aqui, pessoal. 2 amostras de carbono puro de massa 1 grama e 9 gramas foram completamente queimadas ao ar. O único produto formado nos dois casos, o dióxido de carbono gasoso, foi totalmente recolhido e as massas obtidas foram 3,66 gramas para quando eu queimei 1 grama de carbono e 32,94 gramas para quando eu queimei 9 gramas de carbono. Utilizando esses dados, demonstre que os dois casos, a lei de Proust é obedecida. Como que eu posso pegar isso? Resolver isso? Eu posso pegar a quantidade de carbono que foi queimado e dividir, aliás, a quantidade de gás carbônico e dividir pela quantidade de carbono que foi queimado. Porque se a divisão nos dois casos for a mesma, isso significa que essas frações vão ser proporcionais. Então, tá seguindo a proporção. Quando eu pego 3,66 e divido por 1 e 32,94 dividido por 9, essas duas divisões vai dar 3,66. Por exemplo, o que eu posso fazer também? Eu posso pegar 3,94 nonos e simplificar tudo por 9. Vocês vão perceber que vai dar essa fração aqui. Simplifica aí para vocês verem. Então, se isso daqui, essa divisão e essa divisão dá o mesmo resultado, significa que elas são proporcionais, tá? Então, se são proporcionais, significa que a proporção, a lei de Proust foi obedecida. Beleza, pessoal? Vamos para essa segunda aqui. Qualquer que seja a procedência ou processo de preparação de NaCl,
podemos afirmar que sua composição sempre vai ser 39,32% de sódio e 60,68% de cloro. Com base nessa lei, pessoal, o NaCl é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ok? Então, pessoal, se em qualquer circunstância é formado o cloreto de sódio, o sal de cozinha, eu posso ter 10 gramas só de NaCl, que a porcentagem de sódio vai ser 39,32%. E a quantidade de cloro vai ser 60,68%. E se eu tiver 50 toneladas de NaCl, de cloreto de sódio, também vai ter 39,32% de sódio e 60,68% de cloro. A proporção vai ser a mesma, ok? Então, essa informação é baseada em qual lei? Na lei de Proust. A lei de Proust nos diz isso, exatamente isso daí, ok? Então, essa daí é a lei de Proust, a letra C. Pessoal, nós vamos parar mais um pouquinho, vamos descansar mais um pouquinho e daqui a pouquinho a gente voltando a resolver. Então, pessoal, voltando, vamos para o segundo exercício. Por exemplo, aqui, pessoal, foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxidos de enxofre, procedentes de fontes distintas, observando os seguintes resultados. Então, nós temos aqui a amostra 1, que nós temos massa de enxofre igual a 0,32 gramas, massa de oxigênio igual a 0,32 gramas e massa de amostra 64 gramas, né? Então, vamos dizer assim, que nós teríamos a mesma massa de enxofre e a mesma massa de oxigênio aqui, né? Formando essa amostra. 2. 0,08 gramas de enxofre, 0,08 gramas de oxigênio e 0,16 gramas de amostra. Então, nós também temos aqui a mesma quantidade em gramas de enxofre e a mesma quantidade em gramas de oxigênio. Pessoal, se a gente fosse transformar isso daqui para porcentagem, concorda comigo que eu teria 50% de enxofre e 50% de oxigênio? Concorda comigo? Considerando que a massa da amostra fosse 100%? Então, pessoal, como a porcentagem, como a proporção entre massa de enxofre e massa de oxigênio é a mesma nessas duas amostras, na amostra 1 e na amostra 2, nós vamos dizer que essas duas amostras são iguais, é a mesma substância, ok? Por exemplo, para formar água, a gente não precisa de 2 hidrogênios e 1 oxigênio, porque a fórmula química da água é H2O, né? Então, se eu tivesse 2 hidrogênios e 2 oxigênios, eu teria água? Não. Eu teria o que eu chamo de água oxigenada, outra substância, tá? Então, se eu tiver 2 amostras, e nas 2 amostras eu tiver 2 hidrogênios e 1 oxigênio, eu posso dizer que essas 2 amostras são da mesma substância? Sim, posso dizer isso sim. Ok? Porque a porcentagem, a quantidade de cada um desses elementos químicos nessas amostras é a mesma. Se eu fosse colocar em gramas, por exemplo, mesma coisa, tá? E na amostra 3, pessoal, eu tenho 0,32 gramas de enxofre e 0,48 gramas de oxigênio, formando 0,8 gramas de água. Olha, desculpa, de água não, de amostra. Olha, pessoal, nesse caso aqui, olha, as quantidades de enxofre e de oxigênio são as mesmas? Não são. Então, eu posso dizer que a amostra 3 é a mesma substância da amostra 1 e 2?
Não, porque nessa daqui eu tenho menos enxofre do que oxigênio. Então, as quantidades de oxigênio e de enxofre vão mudar, beleza? Então, pessoal, aqui na 3 eu tenho uma substância diferente das outras duas. Eu posso dizer que a 1 e 2 são a mesma substância, porque eu tenho 50% de enxofre e 50% de oxigênio formando essa amostra, nos dois casos. Ah, mas mudou a quantidade, mudou a massa. Aqui é 0,32, aqui é 0,8. É, mudou. Mas quando eu comparo com a quantidade de oxigênio, olha, a quantidade de enxofre de oxigênio é a mesma aqui e aqui, não é? Então, olha, pessoal, a quantidade é a mesma. Aqui a quantidade é a mesma? Não. Então, essa daqui é uma substância diferente das outras duas. Isso que a lei de Proust nos diz, tá? Então, pessoal, o que eu posso dizer entre as afirmações aqui abaixo? Qual que está correta? A letra B. Apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido, da mesma substância. Beleza? Olha, pessoal, essa daqui a gente vai fazer um cálculo. Beleza? É possível diminuir a acidez do suco de limão adicionando-se a ele uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio. A reação que ocorre e justifica essa diminuição de acidez é apresentada a seguir. Então, nós temos aqui essa reação química aqui, olha. Ácido cítrico e bicarbonato de sódio, que são os nossos reagentes, produzindo citrato de sódio, água e dióxido de carbono, que são os nossos produtos. Lembra que tudo que está antes da setinha é reagente e tudo que está depois da setinha, desculpa, é produto. Ai, desculpa, coloquei as respostas aqui. Para uma total neutralização, são necessários 252 gramas de bicarbonato de sódio para 192 gramas de ácido cítrico. Então, essa é a proporção que ocorre nessa reação. 252 gramas desse cara aqui reage totalmente com 192 gramas desse outro cara aqui. Beleza? Essa é a proporção. Beleza? Qual é a massa? Aí ele faz essa pergunta, olha. Qual é a massa de bicarbonato de sódio necessário para neutralizar 0,96 gramas de ácido cítrico presente na limonada? Então, pessoal, aqui a gente pode resolver isso aqui por regra de 3, tá? Lembra que regra de 3, a gente usa uma proporção que a gente conhece e associa a outra que a gente não conhece um dos valores ainda, né? Se tem dúvida quanto à regra de 3, dá uma estudadinha, dá uma recordada, tá? Então, aqui a gente vai resolver por regra de 3. Como que a gente resolveria isso? Desculpa aí, pessoal. Olha, pelo exercício, eu sei que eu tenho 252 gramas de bicarbonato de sódio, reage totalmente, é a proporção que eu conheço, com 192 gramas de ácido cítrico. Essa informação, essa relação aqui, eu conheço porque o exercício me falou. Olha, são necessários 252 gramas de bicarbonato de sódio para 192 gramas de ácido cítrico. Isso reage totalmente, essa é a proporção. Eu conheço, ok? Se eu tivesse o dobro de bicarbonato de sódio, que tanto de ácido cítrico poderia reagir? O dobro também. Se eu tivesse só a metade de bicarbonato de sódio, que tanto que reagiria? A metade de ácido cítrico. Essa é a proporção, ok? Vamos imaginar, por exemplo, aí, que uma dúzia de ovos esteja custando R$6, né? 2 dúzias vai custar quanto? 12. 3 dúzias, 18. Meia dúzia, R$3, né? Então, a gente tem que, essa proporção, a partir dessa proporção, a gente sabe relacionar. E a gente pode relacionar isso, qualquer valor, usando a regra de 3. Aí, o exercício, ele me falou o seguinte, bicarbonato de sódio, e tanto de bicarbonato de sódio que eu preciso para neutralizar 0,96 gramas de ácido cítrico.
Então, eu tenho 0,96 gramas de ácido cítrico. Olha, aqui eu coloquei meu valor de ácido cítrico, embaixo dele eu tenho que colocar meu outro valor de ácido cítrico, beleza? Que tanto de bicarbonato de sódio que vai reagir proporcionalmente? Eu não sei, aí eu coloquei um X. Multiplica cruzado, faz todas as contas, vocês vão perceber que eu vou precisar de 1,26 gramas de bicarbonato de sódio para neutralizar 0,96 gramas de ácido cítrico. Beleza? Se eu colocar a mais que isso, eu colocar 1,50 gramas de bicarbonato de sódio, vai sobrar bicarbonato de sódio, porque só vai reagir 1,26 gramas, porque pela conta da proporção é isso aí. Beleza, pessoal? Então, agora vocês vão resolver os exercícios quanto a esse conteúdo. Beleza, pessoal?